Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do NEAF. Nós falando em português aqui, eu quero conversar com vocês aqui sobre esse assunto aqui, pronomes, né? Isso aqui é uma questão de CESP que eu quero trazer para vocês, que foi da última prova do MPU, que versa sobre esse nome. Na gramática, a gente tem alguns pronomes, e a gente vai ver qual foi o pronome que o examinador exigiu nessa prova do MPU, que foi a última prova em 2013. Vamos dar uma olhadinha então, ó. Vamos para o seu slide aí, ó. Dá uma olhada aqui na questão. Ó. Acompanha comigo, ó. No trecho, justifica o que define, lá na linha 18, o pronome o poderia ser corretamente substituído por aquilo. Então vejam só, gente, o que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai me perguntar, mas o pode ser pronome? O pode ser pronome, sim, claro que pode. Como é que eu vou saber que esse o é pronome? Então a gente vai decorar assim, ó, né? A gente vai decorar, depois a gente vai entender. Quando eu tiver dentro de um contexto as expressões o, a, os e as, o, a, os e as, dentro de um contexto, e elas estiverem acompanhadas de uma palavra que, do ladinho delas assim, dentro daquele contexto, e você puder pegar esse o, a, os e as e trocar, né, substituir dentro daquele contexto por aquele, por aquilo, por aquela ou aquelas, né? E der certo, é porque esse o, esse a, ou esse os, ou esse as, ele vai ter a função, ou eles terão, né, essa função de pronomes. Então eu posso substituir esses pronomes, o a, os e as, por aquele, aquilo, aqueles, aquela e aquilo, ok? Vamos dar uma olhada na questão de novo? Ó, acompanha comigo aqui, ó. No trecho, justifica o que define. O pronome o poderia ser corretamente substituído por aquilo. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou trazer esse trecho para vocês da questão. É claro que eu peguei aí um trecho maior, né, da prova, não haveria necessidade, tá? Mas eu peguei um trecho maior que é para você ter uma visão global. Então, vamos ler comigo, ó, na linha 17. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica o que define como opacidade de que prevalece no âmbito dos processos criminais do tribunal. Ou do Supremo. Quer ver? A parte de baixo, ó, assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica aquilo que define. Perceberam aí, gente, o que eu fiz? Eu peguei esse o, né, e dentro desse contexto, troquei por aquilo, e dentro desse contexto eu mantive essa palavra que. Então, olha aí esses dois trechos. Então, o primeiro trecho é o trecho que está na prova, né, esse do o, e o segundo trecho é o que ele pede para a gente fazer, tá certo? Então, se deu certo eu fazer essa substituição, é porque realmente esse o é um pronome. Então, vamos lá para a pergunta, lá, por que está correto? Leiam comigo aí, olha lá. Ó. No trecho, justifica o que define, na linha 18, o pronome o poderia ser corretamente substituído por aquele, certo? Olha lá, então volta lá para você ter essa noção. Olha lá. O pronome o poderia ser substituído por aquilo, né? Olha lá, ó, poderia ser substituído por aquilo. Isso. Olha o que eu fiz, tá vendo? Os dois trechos. Então, justifica o que define. Justifica aquilo que define. Por isso que a questão está correta. Então, você pode sim substituir sem problema algum. Legal? Viu como é que funciona a questão do CESP? Então, isso é uma regra. O a, os e as podem exercer a função de pronomes? Podem. Quando? Dentro de um contexto, sempre dentro de um contexto, né? A gente tiver esse contexto e a gente tiver uma palavra que acompanhando e eu puder pegar esse o, a, os e as e trocar por aquele, ou por aquilo, por aqueles, por aquela ou por aquelas. Se deu certo, então esse o vai ser realmente um pronome, quer ver? Então vamos citar só um exemplo que não tem no texto, mas só para você entender. Ó. Se eu chegar e disser assim, ó, gostaria, ó, presta atenção na frase, ó, gostaria de falar com o que está no balcão, por exemplo. Eu posso pegar esse o e trocar, ó, gostaria de falar com aquele que está no balcão. Se fosse um a, gostaria de falar com a que está no balcão, ou seja, gostaria de falar com aquela. Se fosse os, né, gostaria de falar com os que estão no balcão, gostaria de falar com aqueles. Se fosse as, gostaria de falar com as que estão no balcão, eu gostaria de falar com aquelas que estão no balcão. Ou seja,
Dentro desse ou, a, os e as, ou do aquele, do aquela, do aquilo, tem um substantivo implícito, escondidinho. Você sabe que o nome desse pronome é pronome substantivo justamente por causa disso. É claro, gente, que nessa questão que vocês viram aí, ele não está perguntando tudo isso, né? Mas é legal você ter essa noção, saber como é que funciona para você fazer uma prova legal. Tá bom, gente? Então mais uma dica para você, semana que vem a gente está aí de novo. Grande abraço, tamo junto aí.